Bem-vindos ao Beijo de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês então de As Últimas Testemunhas da Svetlana Alexievich. Bom, pessoal, esse livro é a minha primeira oportunidade de ler Svetlana. Eu tenho os outros 3 livros dela aqui, mas não tinha pego ainda pra ler. E o livro, ele é muito diferente do que eu esperava, mas ainda assim muito surpreendente. Esse livro, então, aqui, pelo que eu já dei uma pesquisada, ele foge um pouco do modo como a Svetlana traz os relatos. Esse livro é um livro de jornalismo literário. A Svetlana, ela colhe todos esses depoimentos e ela reúne aqui. Aí você vai dizer pra mim, então ela é imparcial. Não, ela não é imparcial, porque a começo de conversa ela é quem escolhe. Então quando ela escolhe, quando ela organiza, ela mostra suas prioridades aqui. Esse livro aqui vai ter testemunhos apenas de crianças durante a Grande Guerra, né, da Rússia. E é muito bacana porque são sequências de relatos, todos eles com cabeçalho. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui em um aleatório. Vem assim: os brinquedos alemães eram tão bonitos, entre aspas. Thaisa Nastienikova, 7 anos, hoje professora escolar. E eles vão contar sobre aquela época. Esse livro, pelo que eu dei uma pesquisada, né, como eu tava dizendo, ele é uma exceção dentro da obra da Svetlana, porque ele não tem prefácio, ele não tem pós-fácio, e ela não coloca aquelas rubricas de ação. Então ela não diz durante um relato, e se levantou e acendeu um cigarro, ou e abaixou a cabeça e chorou copiosamente. Não, a gente tem só a descrição do texto. Então ela decidiu fazer de outra forma aqui. Eu acredito que essa decisão da Svetlana tenha se dado porque eles estão contando relatos de sua infância. Não faz sentido eu pontuar que ela pegou um cigarro. Você quebra a narrativa porque você tá lembrando que essa criança na verdade hoje é um adulto, quando na verdade a ideia da Svetlana é reconstituir a memória infantil. Vamos a algumas coisas que eu ouvi que eu gostaria de comentar aqui. Eu ouvi: o livro é muito repetitivo. Sim, o livro se repete. A ideia da Svetlana é ter uma literatura polifônica, é dar tantas vozes que elas se tornem uma, é mostrar que a voz da geração é sobre violência, é sobre fome, é sobre agressão. Então quando ela repete, e ela não repete porque ela dá o mesmo texto várias vezes, mas quando as crianças dizem temas iguais, como foi lidar com os partisãs, como era para ter comida na época. Quando ela repete isso, quando ela dá essa amplitude para as vozes que ela tá tendo aqui, ela constitui como se fosse uma cúpula. É como se você estivesse num lugar e todos soubessem aquilo. Como se todo o país fosse consciente do seu passado e todos dissessem e contassem sobre a fome, sobre o medo, sobre a miséria, sobre a violência. Então eu acho que tudo bem, ele é realmente repetitivo, ele se repete muitas vezes, mas a ideia é essa, e eu acho que ela passa essa sensação com maestria. Um outro comentário que eu ouvi algumas pessoas que, como eu, falam assim: eu achei que os livros da Svetlana seriam mais agressivos. Eu não sei se esse é menos agressivo que os outros, até por se tratar de crianças, então acaba sendo mais sensibilizado, né, e menos agressivo, até porque elas não entendiam algumas coisas. Mas eu concordo, mas eu acho que esse livro, ele tem alguns pontos, alguns relatos que se destacam muito, e esses machucam, esses doem. E mesmo quando você não tá nesses relatos mais fortes, você percebe que a média é ruim, no sentido de a média dos relatos são sobre coisas ruins. E aí um ou outro se destaca por ser pior ainda. Então é uma leitura que é para ser feita no momento da sua vida que você estiver disposta a entrar em contato com todas as emoções. Não foi fácil ler que as crianças estavam cozinhando cintos e tênis e jaquetas e comendo o tecido porque se parecia com carne. Era o mais próximo de carne que elas conseguiam. Não é fácil. E até por isso a minha leitura demorou quase um mês. Como são relatos, você consegue parar e voltar para ele, né? Os relatos, eles fazem um sentido como um todo, mas eles podem ser lidos de forma independente. Então, eu acho que essa parte que a Svetlana é mais feliz, assim, porque você também consegue ter um respiro esqueci o marcador aqui dentro. Você consegue ter um respiro. E é um livro que eu achei incrível, eu tô louca pra ler outras coisas da Svetlana. Quero ver como ela trabalha com pós-fácio, prefácio.
mas não vai ser tão logo, porque é um livro que ele consome as nossas energias, ainda mais num cenário político como o nosso, né? Eu tô gravando aqui entre o primeiro e o segundo turno das eleições, então acaba sendo uma situação em que a gente reflete ainda mais. Eu queria terminar esse vídeo lendo um trechinho, então eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no canal se gostaram, dê seus likes, dislikes se gostaram ou não, e aí enquanto vocês fazem isso eu leio esse pedacinho no final. Esse pedacinho no final é o que explica o título do livro. Primeiro, nossa maravilhosa mãe se foi, depois nosso pai. Nós percebemos, sentimos na hora que éramos as últimas. Naquela linha, naquele limite. Somos as últimas testemunhas. Nosso tempo está acabando. Devemos falar. Nossas palavras serão as últimas.